Olá, querido irmão, querido amigo. Sejam todos bem-vindos a um programa de podcast Tocando a Trombeta. Na verdade, nós estamos muito felizes no dia de hoje, porque este é o nosso primeiro programa de podcast. E sendo o nosso primeiro programa, nós também temos o nosso primeiro convidado especial. E no nosso programa de hoje, estaremos estudando um tema de caráter muito importante, que é: será que a Idade Média voltará a acontecer? Não, sim, qual a resposta? Então fique conosco porque está começando o programa Podcast Tocar na Trombeta. Bom, no nosso vídeo de hoje temos o nosso convidado, que é o nosso irmão Emílio Muteca. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E é um prazer ter você aqui. De igual modo. O nosso irmão Emílio Muteca, ele é escritor, é isso, né? Sim. E autor de várias sentinelas. Então pode contar para a gente alguns temas dos livros que escreveste? Possuímos vários, dos quais queremos destacar os principais. Temos A Verdade sobre 1888, que de fato é um livro que contém uma história ampla daquilo que foi a Assembleia Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, realizada em Minneapolis. Temos também o livro Pedras na Estrada, um livro em que nele contém muitas experiências passadas do contexto histórico adventista e fazemos as aplicações. Trouxemos o contexto histórico e fazemos as aplicações. Porque é muito complicado estudarmos apenas um contexto histórico. Segundo Paulo, diz que tudo foi escrito para o nosso exemplo. Então, temos lá muitos e muitos exemplos. Temos outras obras, como é o caso da história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a obra tendo como título As 2.300 Tardes e Manhãs e o Juízo Investigativo, que é uma obra que contém a história desde antes de 1844, 1844 adiante. Então, são obras boas, obras importantes, das quais recomendamos e disponibilizamos a todos que quiserem, sejam no formato físico como no formato digital. Então, tal o convite foi passado. Para você que deseja ter as obras do nosso querido irmão Emílio Muteca, então não hesite em contactar. O contato estará passando ali no rodapé do vídeo. Então, para você que também não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, dê ali um joinha, pois teremos muitas mensagens, teremos muitas novidades. Bom, vamos naquilo que é o nosso assunto. O nosso tema de hoje, irmão Emílio, é um tema de caráter muito importante, não é isso? Muito importante. Muito importante. Será que realmente a Idade Média voltará a acontecer? Conta pra gente o que é realmente a Idade Média. Quando é que foi que começou e quando foi que terminou esse período? Bem, este período é um período longo, né? Um período longo e tem várias formas de nós denominar este período. Nós vamos ver que das várias formas que temos para denominar este período, alguns denominam este período como sendo a Idade das Trevas. Isto pelo facto de que no decorrer desse período não houve nenhuma evolução científica, política, cultural. Então, denomina-se Idade das Trevas por esta razão. E dentro do âmbito religioso, não houve uma liberdade de apresentares a verdade tal como ela é em Cristo Jesus. Então, alguns denominavam-na como Idade das Trevas. Certo. Outros vão chamar de Idade Média. Então, vai variar em função da nomenclatura. Porém, é um período que de facto requeria muita fé por parte dos que viveram naquele período. Porque não foi simples. Não foi fácil, porque vemos que durante a história universal, após ter se dado o declínio da Grécia, vimos a ascensão de Roma, após tendo passado a sua fase imperial. Então, quando Constantino entra no poder, posteriormente muda a capital de Roma. Então, no ano 538, aí iniciou o período da Idade Média ou da Idade das Trevas, porque foi o período em que Justiniano ele passa o poder civil e religioso ao Papa naquela altura. Então, ele alastrou-se, foi um período que alastrou-se até
1798 da nossa era. Ok. Então, em palavras simples, isso aqui é a Idade Média e a Idade das Trevas. Certo. Então, a partir dessa data de 538, foi mais ou menos o ano em que começou esse período. Certo. E durante esse período, o que mais ou menos aconteceu? Porque creio que é um tempo muito longo. Muito longo. Pode ser aproximadamente quantos anos? Entre 538 até 1798. Veremos alguns textos bíblicos que vão ajudar-nos a compreender este assunto, porque afinal de contas a abordagem sobre a Idade Média não tem apenas um parecer de caráter científico ou filosófico, temos também o parecer bíblico, propriamente dito da Palavra de Deus. Ok. Então, nós podemos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Ali encontraremos como epígrafe a besta que subiu do mar. Muito bem, dentro deste tema, esta temática ajuda-nos a compreendermos claramente o período da Idade Média, ou a Idade das Trevas. E bem no primeiro versículo, diz-nos que eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os 6 chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio, que é o que havíamos dito. O dragão ali faz uma simbologia do Império Romano, isto é, Roma, quando na altura foi governada por um imperador, que passou o seu poder e a sua autoridade ao poder papal, aqui identificado como sendo a besta. No versículo 3 diz-nos que viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Então, os 42 meses, vamos compreender na luz bíblica. A Bíblia vai apresentar-nos 42 meses. Nós devemos ter uma regra de interpretação que é mais fácil eu conseguir compreender a ideia de alguém me baseando nas teorias, não é? Nas bases que este mesmo autor sustentava. Então, dentro do contexto bíblico, o calendário hebreu, creio que tu vais me recordar, né, ajudando-me, quantos dias é que possui a cada mês? 30 dias. Então, neste caso, faremos 30 vezes 42. 30 vezes 42. Que nos dará 1260 anos. Então, a Bíblia ajuda-nos a compreender, primeiro, quem é a besta, no sentido de vermos o período de tempo que a mesma governou, que a mesma chefiou. Então, ajuda-nos, fazendo este cálculo, então nós conseguimos compreender que são de facto 42 meses, que equivalem a 1260 dias ou anos. Então, deixa eu ver se entendi. Então, esse período de 538 até 1798 duraram aproximadamente 1260 anos. Certo. Está tudo compreendido. Certo. Então, nós vamos conseguir ver que dentro deste período foram levantando-se muitos e muitos homens. E estes homens não levantaram-se apenas dentro de um contexto político, não apenas dentro de um contexto religioso, mas nós vamos ver que também dentro de um contexto filosófico. Muitos homens foram levantando-se de maneiras em que eles agissem segundo a razão, agissem segundo a clareza dos fatos. Porém, tal como nós estamos a desenrolar e ainda iremos desenrolar, vamos ver que durante o período da Idade Média
não se gozou da liberdade que nós temos gozado nos dias atuais. Ok. Então, razão pela qual aproveitemos o máximo, aproveitemos o bastante, enquanto temos esta liberdade, porque Roma, a sua forma de governar, não nos dá a possibilidade de expressarmos as nossas ideias. Então, é o que veremos, tendo em conta os principais atores, que são os reformadores e certos revolucionários dentro de um contexto filosófico e político que agiram dentro da Idade Média. Ok? Sim. Então, quando nós lemos Apocalipse 2, do verso 18 até o último versículo do mesmo capítulo, nós vemos que parece que esse período da Idade Média foi o meio período em que começou a igreja de Tiatira, não é isso? Sim, sim. Então, de acordo com o texto, diz que parece que ali houve uma perseguição. Certo. Agora, o que causou a perseguição durante esse período? O que levou, por exemplo, né, Justiniano, tal como disseste, conceder, né, o poder político, o poder religioso, né? Creio que ali começou uma perseguição. Sim, sim. Então, o que levou à perseguição? É uma questão difícil de responder. Eu digo que a Bíblia é um livro sábio porque dentro da Bíblia nós encontramos a resposta de todas as questões quanto possíveis. É um livro amplo, que ele até pode mudar de versões, fazer atualizações, mas ele nunca sai de circulação. Porque é um livro que traz-nos lições passadas, atuais e futuras. Então, digamos que é um livro eterno, a Bíblia. Então, dentro deste contexto, vamos ver que Justiniano havia passado o poder por uma razão muito significativa. Dentro do Império Romano, constatou-se muita problemática. Houve muito problema do foro político, houve muito problema do foro religioso. Isto porque dentro da religião, nós vamos ver os capítulos 11 de Daniel. Isto, inclusive, descreve o historiador Urias Smith, em seu livro Considerações sobre Daniel e Apocalipse, de que houve alguns conflitos, dentro dos conflitos religioso, porque foi o principal que originou esta perseguição aqui descrita. Veremos que os grandes homens, como é o caso de John Wycliffe, Knox, Melanchthon e outros, antes deles terem surgido dentro deste período da Idade Média, surgiram outros homens. Dentro destes mesmos homens, nós vamos citar os valdenses. Os valdenses foram uma classe de homens que decidiram manter a Bíblia como a única regra de fé e doutrina. Certo. Então, vimos que é um exemplo muito bom e muito útil que eles passam para nós, de maneiras em que tudo quanto nós temos uma oportunidade de ler, todo livro fora da Bíblia deve ser avaliado na própria Bíblia. Certo. Para nós constatar se de facto é uma verdade que precisa ser aceita e seguida e vivida e testemunhada, ou não seguida, não vivida e não testemunhada. Então, nós vamos ver que os valdenses decidiram permanecer fiéis à verdade. Decidiram manter-se firmes à verdade. Pese embora antes dos valdenses também a Bíblia mostra-nos que houve outros homens que haviam sofrido perseguições dentro do período de Constantino, porque Constantino, tendo dado-se, tendo feito a sua suposta conversão ao cristianismo, então fez com que o mesmo tivesse uma oportunidade de propagar o cristianismo a outros cidadãos que residiam no Império Romano. Porém, tal como estamos a descrever, uma das características que Roma ostentava foi a intolerância. Então, vemos uma disparidade. No governo de Deus existe o livre-arbítrio, de que eu tenho a liberdade, se de fato o evangelho que tu passas a mim eu posso crer ou não. Uma liberdade. É uma liberdade minha. Porém, dentro de Roma não dava-se esta liberdade. Já em 538. É como se fosse que a liberdade religiosa acabou. Então não se segue o que você quer. Não. Vai seguir aquilo que eu quero que você siga. Certo. Este é o grande problema que
eu temo que venha a acontecer, isto porque ultimamente temos constatado dentro do Concílio Ecumênico Nacional, cá em nosso país, Angola, mas embora temos visto também nos Estados Unidos, entre outros países, a aliarem-se com a gestão de Estado no contexto político. Ok. É uma grande dificuldade quando vemos as igrejas aliando-se ao poder político, porque a história mostra-nos, pegando o contexto de Roma, de que quando as igrejas, vendo muito fracasso nos seus membros, decidindo aliar-se ao Estado, o Estado tende a coagir a consciência do cidadão. Ok. Então, não terá liberdade. Então, nesse caso, se a partir dessa altura, 538, terminou-se a liberdade religiosa, quer dizer que esse novo império romano trouxe uma nova religião. Trouxe uma nova religião. E como religião, normalmente tem as suas doutrinas, os seus ensinamentos. Certo. Então, quais são mais ou menos os ensinamentos, as doutrinas que esse novo reino, Roma imperial, Roma papal nesse caso, trouxe? Vamos ver que dentre vários princípios sustentados, um deles foi o credo da imortalidade da alma. Okay. O credo da imortalidade da alma tem o objetivo de destruir a salvação pela fé em Cristo Jesus. O credo da doutrina da imortalidade da alma foi desenvolvido por filósofos há tempos atrás. Estes mesmos filósofos basearam-se em princípios que alguns sírios, alguns caldeus desenvolveram, que receberam do Egito. Okay. Então nós vamos ver que o credo da imortalidade da alma, com o passar do tempo, um dos homens que muito desenvolveu foi Platão. Okay. Platão desenvolveu muito o credo da imortalidade da alma, recebendo de Sócrates. Então, na medida em que os escritos de Platão foram aderidos por Roma, porque há tempos atrás foi de costume que toda a potência que entrasse a imperar o mundo é que dominava o conhecimento filosófico. Okay. Então, foi sempre dentro desse contexto, daí que Roma chegou de ter muito conhecimento na sua posse. E dentre muitos conhecimentos que foi aderindo, um deles foram os conhecimentos de Platão. E Platão desenvolveu o conhecimento o credo da imortalidade da alma, que cientificamente é chamado pelo estudo da metafísica. Estudo do homem após a morte. Então, dentro desse estudo, os pagãos desenvolveram, dizendo que o corpo vai morrer, em termos mais simples, vamos aqui parafrasear, em que o teu corpo tende a ser paralisado, mas o homem, além do corpo, tem uma suposta alma. Uma suposta alma. Que boa visita às pessoas, ok? Que, inclusive, cá em África, temos dito que vai dando sonhos, vai avisando de que alguma coisa não está boa. Cuidado, tomam aquele banho. Coisas assim do gênero. Então, surgiu durante esse período, chamado da Idade Média. Foi muito desenvolvido. E como esses homens, dentro do contexto político, o meio tende a fazer o homem. O homem é influenciado o homem é influenciado pelo meio. Então, se o homem não se conter, ele vai ser o produto do meio. Então, daí que nós vamos ver que quando o imperador Constantino permitiu com que muitas destas filosofias fossem adotadas dentro do contexto bíblico, porque ele supostamente havia convertido-se e batizado-se, porém é o que temos visto, as pessoas supostamente são convertidas, batizam-se, mas não mostram os frutos de uma conversão, não tendem a mostrar uma nova vida pelos seus frutos. Então vimos que supostamente ele, entre outros próximos a ele, haviam convertido-se, porém haviam continuado com as suas práticas. Daí que ele, tendo dado-se ao cristianismo, ainda levaram ao credo da imortalidade da alma. Então, dentro do contexto religioso, foi desenvolvido e posto de que a alma não morre. Então, se a alma não morre, ainda que o teu primo leve uma vida que não agrade a Deus, ele terá uma chance de ser ganho lá no purgatório. Basta ele fazer o pagamento. Outros têm denominado outras atividades, como é o caso da missa do sétimo dia. Ele terá a oportunidade
de sair supostamente do purgatório e ser encaminhado ao céu. Então, esses foram os credos desenvolvidos dentro da Idade Média, que vemos que não tem uma base bíblica. Não tem uma base bíblica. Não. É filosofia de Platão e outros homens. Certo. Que foram desenvolvendo com o passar do tempo. Houve outra principal, que também tocaremos, que também foi desenvolvida dentro do percurso da Idade Média. E sobre Platão, será que ele foi um grego? Foi da Grécia, não? Sim. Foi da Grécia? Sim, foi. Sim, porque estou aqui pensando, aqui com Apocalipse 13, o verso 1 diz que essa besta, né? Verso 1, pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus 10 chifres, diademas, né? 10 diademas, sobre as suas cabeças, nome de blasfêmia. O verso 2 diz que essa besta era semelhante ao leopardo. Certo. E os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. O dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono grande poder. Então, lemos aqui que leopardo, porque nós conseguimos entender que o leopardo aqui, voltando para Daniel 7, é o reino da Grécia. Certo. Então, quer dizer que essa besta ou esse reino aqui tinha a filosofia grega. Sim. Podemos entender pelo ensino de Platão que hoje e até influenciar o mundo cristão. Houve uma influência muito grande, uma influência muito significativa, que até os dias de hoje tem sido quase impossível levar a comunidade cristã de volta à Bíblia quanto à questão do credo de que a alma é mortal. De que a alma é mortal. Sim, porque os seus conhecimentos foram massificados de forma mundial e foram adotados como princípios dentro da religião cristã no período em que Constantino tomou a posse, porque foi uma parceria, eles foram pagãos, dando-se ao cristianismo, mas que haviam continuado com as suas práticas. Então daí que nós vamos ver que outra doutrina também desenvolvida foi a celebração dominical. Não veremos registro da comunidade cristã a fazer uma celebração dominical até os dias de Cristo Jesus. Até os dias de Cristo. Não. A adoração domingo nesse caso. Certo. Não veremos. Mas durante esse todo período isso era comum. Sim. Foi desenvolvido por quê? Porque dentro da cultura que Roma foi desenvolvendo, eles possuíam o domingo como seu dia de guarda. Porque aqui bem no Apocalipse 13, tal como lemos no versículo 2, de que a besta que vira semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. Pode dizer que representa a Medo-Pérsia? A Medo-Pérsia, nesse caso, é a urso, certo. Né? Os pés, né? Certo. Como de urso. Eles, dentro do império dos Medo-Persas, eles possuíam uma adoração virada ao mitraísmo, em que já naqueles dias eles possuíam a capacidade de se prostrar, não é? Adorar, santificar o dia de domingo. Então esta cultura que de facto choca com o que os cristãos e os judeus vivenciavam na altura, foram passadas, porque a Bíblia mostra-nos que as características do urso também foram passadas à besta. Então vamos ver que Roma aderiu a essa característica também dos Medo-Persas. Então ela foi adotada, os cristãos passaram. Então, pese embora eles faziam em prol do seu Deus, que é o Deus Sol, então quando foi adotado ao cristianismo, naquele momento, que nos anos 325, no Concílio de Nicéia, foi aprovado de forma pública de que devia-se guardar o domingo em lugar do sábado. Isto podemos ver claramente no livro do escritor da revista Sinais dos Tempos, Alonso T. Jones, intitulado A Lei Dominical Nacional. Ele traz lá um historial completo do processo todo que fez esta mudança. No Concílio de Nicéia. No Concílio de Nicéia. Então nós conseguimos ver que o paganismo influenciou muito o Império Romano, e na altura foi assim. Quem imperava o mundo então impunha as suas leis, tal como acontece no nosso país. O partido que estiver no poder impõe a sua lei.
os demais partidos e os cidadãos são obrigados a se submeterem às leis que vão ser mesmo que é contra as leis do seu governo. Aí está. Okay. E é aí onde vem a importância de nós destacarmos os reformadores. Aqueles que decidiram manter-se em pé em meio a essas leis. Decidiram morrer do que violar os princípios bíblicos. Isso mesmo que eu gostaria de saber. Porque estamos vendo aqui que eles trazeram já a mortalidade da alma e a santidade do domingo, neste caso. Sim, então,